Olá, tudo bem, pessoal do segundo médio, né, Colégio Terra? Estamos aqui para a aula de hoje, né, o primeiro vídeo que eu estou gravando para essa turma, e eu espero que seja uma coisa próxima do que a gente faz nas aulas, tá bom? Vamos lá. Essa apresentação em PowerPoint foi a que eu enviei para vocês, né, na última anotação da Agenda Edu. Então, hoje eu vou estar explicando para vocês essa apresentação aqui, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu não vou deixar a tela cheia, porque a tela cheia, em alguns momentos só, porque ela esconde aqui essa parte que vocês podem me olhar, né? Então, eu acho que esse contato, assim, olho no olho, tal, mesmo que a distância, é estranho dar aula para uma câmera, não tem reações e tal. Mas eu acho que a aula fica mais rica assim do que só fazer assim, cumprir a burocracia, né? Não, eu gosto de dar aula, o colégio também ajuda bastante nesse sentido, a gente está trocando bastante figurinha entre nós, né, os professores, a coordenação de direção apoiando bastante a gente para essa fase nova que estamos passando, tá? Então, pessoal, vamos lá entrar no conteúdo, né? Se tiver dúvidas, pode mandar as dúvidas, né, pelos canais que vocês já têm. Então, vamos lá, falando de população, tá? População, primeiro como ela está distribuída, o crescimento populacional, como ele é. Então, existem as três correntes de teorias demográficas. Eu vou comentar cada uma delas. A primeira, sobre o malthusianismo, né? Criada por Thomas Robert Malthus, né? O que acontece, né? Ele era um economista, tá? Que tinha uma ligação muito forte com a igreja naquele período, e ele começou a perceber, analisando a sociedade daquele período, que existia um problema muito grande. Ele percebeu que a população crescia de maneira. A progressão desse crescimento era geométrica, ou seja, sempre dobrando a população. Então, de tempos em tempos, essa população dobrava muito rápido. Como é a progressão geométrica? É mais ou menos parecido com esse sistema aí que nós estamos vendo, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, e assim por diante, tá? Então, pessoal, ou seja, esse crescimento é muito mais rápido, né? Já a progressão aritmética, ela é diferente, o crescimento dela é de 1 por 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é como se nós tivéssemos a câmera aqui, aqui, a linha, né? O canetão de cima, a progressão geométrica, e a caneta de baixo, o crescimento aritmético. Então, o crescimento geométrico ele é muito mais rápido do que o geométrico, ou seja, do que o aritmético. Ou seja, a produção de alimentos ela não iria acompanhar o crescimento da população, ou seja, muitas pessoas passariam fome. Então, naquele período, propositalmente, a ideia era disseminar métodos contraceptivos. Então, começou a ser disseminado de maneira mais formal em todo o território europeu os pecados, né? Como assim os pecados? Principalmente o da fornicação e do adultério, né? Fornicação, sexo antes do casamento. Adultério é sexo fora do casamento. Então, isso acabou sendo veiculado de uma maneira para que a população diminuísse esse ritmo de crescimento, tá? Porque isso aconteceu para que esse crescimento pudesse ficar sob controle e além de ficar sob controle, assim, teria alimentação para todos. Embora isso foi refutado já, porque, por exemplo, atualmente 75% das terras que podem ser cultiváveis, elas não são nem utilizadas. Ainda tem muita terra que pode ser explorada para alimentação, não levando em consideração as questões ambientais. Isso é um outro assunto
que é discutido, tá? Mas assim, a população morrer de fome porque não tem mais onde plantar, não, isso não existe. Pelo menos nos dias atuais, não. Então essa é a teoria malthusiana, né? Ou seja, os métodos contraceptivos, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Foi justamente nesse período que começa o processo, aliás, já tinha começado o processo da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a criação da formação da escola, tudo acontecendo dentro do mesmo século XVIII, não é à toa, tá? Então, as teorias de Malthus, elas acabaram sendo muito aceitas, assim, né, pelas lideranças dos países ali. Ou seja, a fome e a miséria mundial resulta do quê? Da má distribuição de alimento e não da sua escassez, né? É isso que acaba acontecendo, tá? Por causa desse determinado progresso, né? Porque ele acreditava que era por causa da escassez. E não era bem por causa da escassez, porque, como eu falei, é possível cultivar mais alimentos em si, tá? Então, ele não contava com isso, né? Ele não contava que a mulher poderia ser inserida no mercado de trabalho, etc. e tal. Então, essa teoria é a dele, do crescimento geométrico e aritmético, tá? Essas teorias aqui, ó, elas são ligadas fortemente à segunda leva, né? A segunda onda aí, a teoria do neomalthusianismo, que agora é o quê? A mulher sendo inserida no mercado de trabalho, a questão voltada para o controle populacional. Isso aconteceu muito forte depois da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados que estavam lutando, estavam nas batalhas, eles estiveram voltando para casa e voltando para casa. Um ano depois começa-se a ter, nem um ano depois, mas começa a ter um boom de crianças nascendo, né? Porque foi uma leva muito grande de pessoas voltando para casa e voltando à vida cotidiana e não distribuída num longo espaço de tempo. Então, num curto espaço de tempo, então muitos nascimentos. Então, foi um crescimento populacional extremamente acelerado, tá? É isso que acontece aí. Aí existe a política do filho único, por exemplo, é uma teoria, é uma ação, é uma consequência do neomalthusianismo, né? Mas na China ainda é assim? Não, não é mais. Desde 2017, a política do filho único ela foi abolida na China, tá? Porque acabou gerando alguns problemas, assim, por exemplo, a população masculina acabou ficando muito maior do que a feminina. Há essa grande desigualdade. De vez em quando, uma mulher tailandesa é sequestrada no país de origem dela e ela é levada para a China e forçada a se casar com um cara e não tem como fugir, coisa do tipo. É lógico que isso não acontece com todo mundo, né? Mas na escala assim, por exemplo, o Brasil, a cada 7 mulheres para 6 homens, mais ou menos assim. Já lá, não, é 10 para 2, 10 para 3, 10 mulheres para 2, 3 homens, né? Ou desculpa, ao contrário, 10 homens para 2 ou 3 mulheres, assim. Então essa desigualdade de sexo é muito grande lá, né? Uma maioria masculina e uma minoria feminina, então não tem, por exemplo, o número de elementos compatíveis, né? Equilibrados. Então tem muito cara lá que vai ficar pra tiozão mesmo, tá? Então, e a política do filho único, ela foi abolida. As pessoas podem ter 2 filhos e tal. Ou antes podia. Mas professor, não tinha que matar? O governo não matava os filhos e tal? Não, gente, o governo não. Mas o que acontece? Muitas famílias forçavam o aborto desse segundo filho. Por quê? Porque o nascimento dele geraria uma multa. É só pagar a multa. Então as famílias não queriam pagar a multa. Mas, professor, a multa era alta? Eu pesquisei há alguns anos atrás e a multa tinha um valor equivalente a um imóvel, a uma casa, tá? Só que nós não podemos equilibrar ou, desculpa, comparar o valor de uma casa aqui em São Paulo, por exemplo, um apartamento e tal, com uma de lá. Não tem a mesma. São coisas incomparáveis, tá?
moeda, a questão do valor da moeda, o que tem perto da casa, o bairro, e assim por diante. Então, lá as casas são caras como as daqui? Não, não são caras como as daqui. Mas não é um dinheiro que todo mundo tem guardado. Então a pessoa poderia pagar essa multa em parcelas de muitos anos, tá bom? Então esse segundo, pagou a multa já era? Pagou a multa já era, não tem problema, tá bom? É aquele trecho da aula que eu ia perguntar, né? Dúvidas, pessoal? Ninguém? Ninguém, né? Pessoal, brincadeiras à parte, se tiver dúvida, me manda, que eu esclareço, tá bom? Pessoal, a terceira teoria, a teoria marxista reformista, ela está associada ao quê? Não é a questão de um planejamento familiar, não é a questão só dos métodos contraceptivos, da mulher usar anticoncepcional, DIU, pílula do dia seguinte, enfim, e os outros métodos, né? O preservativo feminino masculino, não. Aqui está dizendo que é o seguinte, que é necessário um planejamento familiar, mas para que exista esse planejamento familiar, é necessário, pessoal, que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. E essa melhor qualidade de vida, ela vai vir de uma reformulação socioeconômica, onde as pessoas terão oportunidades iguais, uma renda melhor distribuída, uma renda mais justa para cada um, e automaticamente a população iria se adequar a esse processo, tá? Devido a essa noção. Então, muitas das decisões que são tomadas hoje é baseado no custo de vida urbano, nessa taxa elevada do custo de vida. Então as pessoas pensam, por exemplo, né? Aqui como está distribuída a população, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Por exemplo, o meu sonho, por mim, gente, é sério, eu teria uma meia dúzia de filhos. Teria. Nossa, adoro criança, adoro casa cheia, adoro um monte de gente, mas eu comecei a pensar, um filho, uma mensalidade. 2 filhos, 2 mensalidades. 3 filhos, 3 mensalidades. 4 filhos, escola pública. Aí eu comecei a pensar também, né? Um filho, nas férias vamos para onde? Para Disney. 2 filhos. 2 filhos, Disney, não. Nordeste brasileiro, beleza. 3 filhos. 3 filhos, eu vou pra praia. Praia Grande, né? 3 filhos, Praia Grande, beleza. 4 filhos, casa da avó, né? Galera, mas eu tenho uma filha e o destino é Praia Grande, tá? Mas, vamos lá. Por causa do custo, né? Brincadeiras à parte, o custo, ele de vida, para conseguir criar essas crianças, né? Existem custos. Nos grandes centros urbanos, esses custos são até maiores, tá? Então, acaba sendo complicado, tá? Em 2009, nós tínhamos 7 bilhões de habitantes, batemos a casa dos 7 bilhões, e a projeção é que para 2050 bata 9 bilhões. Na verdade, esse estudo aqui já está mostrando que o ritmo está acelerando, né? Em muitos lugares ainda, subdesenvolvidos. Então, não são todos os lugares que começaram a ter essa diminuição no número populacional. Então, por exemplo, se nós pegarmos, vamos lá, seus bisavós. Os meus eu não sei, porque meus avós maternos, eles, olha que história louca, eles não se conheceram e foram criados em orfanatos, né? Eles se conheceram apenas na vida adulta. Então, esse dado dos meus bisavós eu não tenho. Mas e dos seus bisavós? Qual a quantidade de filhos que seus bisavós tiveram? Qual a quantidade de filhos que os seus avós tiveram? Qual a quantidade de filhos que seus pais tiveram? E se nós analisarmos os bisavós, os avós e os seus pais, esse número ele vem diminuindo, né? A minha avó teve 9 de um lado e 10 do outro. Minha mãe teve 3, eu tive uma. Então vem diminuindo, né? Então, muito possivelmente, a maioria das pessoas está tendo menos filhos do que os pais delas tiveram. Analise tua família, depois me manda, né? Na minha família foi assim, tal. Então, pega o conteúdo e aplica na tua vida e perceba isso, né? Isso que é
um pouco mais divertido na geografia, quando você consegue aplicar na tua vida, tá? Então, isso é de extrema importância, essa análise. E mesmo assim, o número populacional ele continua crescendo, tá? Até tem um site aqui, deixei separado aqui para vocês, tá? É o Worldometers, né? Aqui, pessoal, eu vou eu vou comentar sobre o que está ali também, tá? Mas eu vou na ordem. Colocou PT de português, né? O português em si. Vou beber um golinho de café. Então, olha aqui, ó. Ele é como se fosse um IBGE mundial. Então, ele vai mostrar os números populacionais do mundo, nascimentos, mortes, quando sendo gasto em cada setor, automaticamente como está a Sociedade dos Meios de Comunicação. Olha que legal, 612 mil livros publicados este ano, né? Jornais que circulam, televisores. Olha que análise legal, olha que análise fantástica. É muito bacana isso daqui, tá? E eles acabaram fazendo um complemento aqui, né? É que no site em português, tá aqui Portugal, né? Português Portugal. Mas quando você coloca no geralzão, nesse site de estatística, ele está dando essa opção do coronavírus aqui. Então eu vou clicar nas informações de coronavírus. Então aqui, olha que legal, né? Não é legal a pandemia, pelo amor de Deus. Mas olha que legal a informação, ó. São 416 casos no dia 24 de março, tá? Aí aqui o número de mortos até agora, o número de recuperados, né, que pessoas que ficaram saudáveis já não estão mais doentes. Então nós temos ativos 289 mil casos, 126 mil casos já encerraram, né? Totalizando 108 mil pessoas que foram que não estão mais doentes e 18 mil, cerca de 15% do total de infectados que infelizmente vieram a óbito. E aí ele mostra aqui também o gráfico, né? Mostrando o número de casos contaminados. Você pode clicar aqui e ver mais informações. Gente, é muito legal você conhecer as coisas, ter informações. Olha que legal aqui o site do IBGE agora. Eu não acho o site do IBGE legal. Entra lá, cara, vai dar uma olhada, vai dar uma verificada, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, aqui é a página principal do IBGE, ibge.gov.br. Aí tem o número populacional. Se você clicar, vai abrir essa página aqui, ó, que eu já deixei aberta. Aí, aqui, ó, população total brasileira, 211 milhões de habitantes. A cada 20 segundos tem um brasileirinho a mais aqui. Olha lá, ó. Ei, nasceu mais um. Nasceu não, né? Tem um a mais. Porque aqui já é a somatória da conta, né, de nascimentos e mortes. Então, levando em consideração a quantidade de nascimentos e a quantidade de mortes, dá cerca de a cada 20 segundos um brasileiro a mais no país, tá? E tem a informação aqui por estado. Olha São Paulo, vou clicar em São Paulo, olha que legal. Tá pensando, mas tá indo, né? Aqui, São Paulo vai ter uma população aí de 46 milhões de habitantes, né? 46 milhões de habitantes só para o estado de São Paulo é muita coisa. Então, por exemplo, a população da Coreia do Sul inteira é 51 milhões de habitantes. A população da Itália inteira está entre 60 e 61 milhões de habitantes. Então, ó, só São Paulo, 46 milhões. A cada 1 minuto e 26 segundos. E aqui do lado tem a pirâmide etária brasileira, em laranja, e a azul de São Paulo. Tá? Então aqui ó, você consegue animar ainda. Ó. Ir para 2060, animar. Cliquei. Ó a alteração que vai ter. Né? Então a gente consegue fazer uma análise de dados legais aqui, bem interessantes. Então 2030, como ela estará, o número de pessoas, crianças de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 e assim por diante. Então, olha aqui em 2060 como ela vai ficar, né? Ela vai ter um número de idosos bem, né?
Os idosos vão viver mais. Você para o mouse em cima, você vê a quantidade. Por exemplo, ó, homens de 70 a 74 anos têm 2,83% da população de São Paulo. Aí eu paro no laranja, 2,68% da população brasileira, né? A gente pega outros estados, eu vou pegar o Acre, vai. O Acre, o pessoal, no Acre tem dinossauro, pô. Gente, olha, tem que haver cada coisa. Então, aqui, ó, a população de 891 mil habitantes, tá? E lá tem a cada 42 minutos uma pessoa a mais no Brasil, tá? Proveniente do Acre. Aí você pega, assim, tem muita gente que também fala mal do Nordeste, né? Esse povo do Nordeste tem um monte de filho pra pegar Bolsa Família e tal. Gente, o estado que mais utiliza a Bolsa Família é o estado de São Paulo, tá? Então, isso é um mito muito feio, assim, que as pessoas às vezes têm de, é culpa dos nordestinos aí e tal, enfim. A população do Ceará, por exemplo, são 9 milhões de habitantes, se eu não me engano, ó. Isso aí, ó, 9 milhões. 9 milhões de habitantes. Lá tem um brasileirinho, ó, a cada 9 minutos e 40 segundos. Então, o estado que tem um ritmo de crescimento mais acelerado ainda é São Paulo, tá? Isso que acaba acontecendo. Beleza, pessoal? Então, vamos voltando aqui. Opa, aqui. Vamos voltando. Então, aqui nós temos as populações distribuídas por continentes, tá? A Ásia com 4 bilhões. Né? Interessante, né? Você pega, por exemplo, a população mundial inteira, divide por 3. 2/3 inteiros estão na Ásia só. Se pegar a população mundial, dividir em 3, 1/3 inteiro tá só na China e na Índia, tá? Então nós temos aqui a África com 1 bilhão de pessoas, a América já bateu 1 bilhão de pessoas, a Europa 750 milhões, a Oceania, né, com 37 milhões, e a Antártica tem 4 mil habitantes no verão e 900 no inverno. Esses habitantes não são bem moradores, são pesquisadores, tá? Estão lá para efetuar os trabalhos de pesquisa e tudo isso. Como está distribuída essa população? Então, ó, aqui é a imagem de satélite. Essa imagem, ela pega 2 fotos reais, tá, de satélite do planisfério e coloca numa imagem só. Por quê? Porque quando metade do planeta está com sol, é dia, o outro lado está à noite. Aqui nesse mapa, está à noite no planisfério todo, isso não acontece. É só uma montagem que pegaram, né? Na verdade, a montagem de 2 fotos reais e juntaram numa só. Então, olha os pontos luminosos aqui, são os pontos das cidades mesmo. Quanto mais iluminação tem, é o poste da rua, as casas, as cidades, enfim. Quanto maiores as cidades, olha que leitura que veio agora na mente, ó. Japão, a China, Índia, Europa, América do Norte aqui, a costa leste dos Estados Unidos, Nova York, tal, Miami, enfim. A costa brasileira, né? Os lugares onde o coronavírus se espalhou mais rápido, né? Aqui, olha a densidade demográfica, desculpa, aqui, ó, olha a densidade demográfica da China, da Europa, da costa leste dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem 2 polos grandes, né, de contaminação, são 3, né? Um em Washington, um aqui e outro aqui, né? E no sudeste brasileiro, né, tá liderando isso, São Paulo, Rio de Janeiro. Gente, é incrível. Lendo os mapas, a gente consegue entender muita coisa, tá? Tanta coisas. Porque aquela coisa que eu falei já numa das aulas, eu acho. Na geografia, pessoal, nós não julgamos. Quem julga é juiz. Nós interpretamos as situações para tentar proporcionar mudanças positivas para a sociedade, né? Então a gente vai analisando esses dados. Aqui, desculpa, gente, eu paro às vezes para beber um pouco d'água, beber alguma coisa para molhar um pouco a garganta, porque com a aula gravando, a gente vai falando mais, né, sem interrupções, e aí a garganta seca mais rápido, tá? Então desculpa as interrupções. Mas aqui, pessoal, espero que também não esteja nem muito rápido, nem muito devagar, esteja indo na velocidade certa, beleza? Então, olha só, aqui as condições naturais, as condições histórico-culturais e econômicas. Essas coisas aqui, esses 3 fatores, que faz com que a população não seja distribuída de maneira igualitária pelo globo, tá?
As pessoas, tem lugares que são hipertrofiados de pessoas, que tem muita gente. Tem lugares que tem poucas pessoas, tem lugares que quase não tem pessoas, tem lugares que são considerados praticamente formigueiros humanos, né? Então, a gente vai analisando aqui, ó, olha só. Essa imagem, ela mostra as áreas, assim, bem anecúmenas, né? O que é a área anecúmena? Anecúmena são as áreas que ou nunca tiveram habitantes, ou não estão tendo habitantes, ou não terão habitantes. Isso são áreas anecúmenas. Ecúmenas é o seguinte, ao contrário, são áreas que têm população, ou já tiveram população, ou no futuro terão população, tá? Então, aqui nós temos as áreas de alta latitude, em azul, que marca as temperaturas mais baixas, lógico, vai ter menos pessoas. Em amarelo, nós temos as cordilheiras aí, né, a densidade da floresta amazônica aqui também, que tem poucos habitantes, né, a cadeia de montanhas, tanto na costa oeste dos Estados Unidos, a parte do deserto aqui do Atacama e tal, né, a Cordilheira dos Andes pegando essa região aqui, por isso tem pouca população. Áreas desérticas aqui também, né, desertos quentes, né, então nós temos aqui o deserto do Saara, o deserto do Kalahari na África e os desertos aqui da Austrália, né, a Austrália, a maior parte da população está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. O interior dela, a maior parte dela, é deserto, né, por isso que tem só 37 milhões de habitantes. O estado de São Paulo, a gente viu no site, né, 46 milhões. A Austrália inteira tem 37. Então, aqui nós temos quase 10 milhões a mais de pessoas do que na Austrália, tá? E aí começamos os termos mais técnicos aqui. A população absoluta é todo mundo, não importa. A pessoa se é alta, baixa, magra, gorda, azul, verde, lilás, enfim, não interessa, é todo mundo, tá? Na população absoluta, a gente não mede animais, por exemplo, tantos bichos, não. População humana, tá? População relativa, eu pego a quantidade de pessoas e divido pelo espaço. Então, nós pegamos a população brasileira lá de 211 milhões de habitantes e dividimos por 8 milhões de quilômetros e meio quadrados aí, tá? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, aqui nós temos, ó, o Brasil, essa conta dá 22 aí em média, 22 a 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim, ó, 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, a lateral deles, base vezes altura, lado vezes lado, enfim, tem 22 habitantes. Só que nós temos áreas que é formigueiro humano, igual aqui em São Paulo. Nós temos áreas na Amazônia que tem 1 habitante por quilômetro quadrado, né? São situações diferentes. O metrô de São Paulo, né? Essa é uma experiência que eu costumo fazer na sala. A gente faz um metro quadrado no chão e coloca o máximo de pessoas possível lá dentro. O metrô de São Paulo tem uma média de 12 pessoas por metro quadrado no horário de pico, tá? 12 pessoas por metro quadrado, imagina, né? O braço de um adulto, em média, tem 1 metro quadrado, depende, né? Ou até a perna, enfim. 1 metro quadrado. 12 pessoas. Uma vez eu coloquei 10 pessoas dentro de um Fusca. Tá, agora vamos lá. Para um outro termo. Esse Fusca que eu coloquei 10 pessoas, ele foi um Fusca populoso ou povoado? O metrô de São Paulo com 12 pessoas por metro quadrado é populoso ou povoado? A cidade de São Paulo, populosa ou povoada? Então vamos lá. Populoso é muita gente. O Brasil, ele é um país populoso. 12 milhões de pessoas é muita gente. 211 milhões de pessoas é muita gente. A cidade de São Paulo, 12 milhões de pessoas é muita gente. É uma cidade populosa? É. Mas um país com 12 milhões de habitantes não é um país populoso. Estão entendendo a referência? Tudo depende do tamanho desse espaço de solo, né, de terreno. Então, o Brasil, ele é populoso, ele não é povoado. Mas o metrô de São Paulo, 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Então, as pessoas dentro daquele metro quadrado é populoso? Não. Para ser populoso tem que ser um número grande. Agora, é povoado 1 metro quadrado com 12 pessoas? Sim. 10 pessoas no Fusca é populoso? Aquele Fusca ficou populoso naquele momento, tá? Então, um carro para circular 4 pessoas, 5 fica apertado, 10 pessoas, deu um boom demográfico dentro do Fusca, tá? Então, ficou claro o conceito de
população absoluta e relativa e conceitos de países e tal, populosos e povoados? Se não tiver, galera, entre em contato, manda dúvida pelo chat da escola, pela Genedu, tá? Então aqui, ó, o Brasil ele é populoso, mas pouco povoado. É a realidade brasileira, beleza, pessoal? Aqui nós temos agora um mapa mostrando como está distribuída a população. Gente, uma curiosidade, praticamente todos os países do mundo, são raras as exceções, mas existem. O litoral é sempre mais populoso e é sempre mais povoado. Por que será? Que é por onde chegavam os imigrantes, né? Os conquistadores, os desbravadores aí, né? Então precisava-se de cidades pequenas sendo construídas para esses exploradores que chegavam. Então vamos lá, o português vindo na caravela para cá, comercializando escravo, aquela coisa toda de história do Brasil, história terrível, né, do comércio de escravos, chegavam na cidade depois de muitas semanas, né, no oceano, navegando e tal. Precisava o quê? A galera chegava com fome, chegava, né, com necessidade de ter um local para dormir, se alimentar, então se reabastecer, tomar água potável e tudo isso. Então, essas cidades que recebiam essas pessoas começaram a crescer primeiro. E olhem os mapas, ou se você olhar um mapa mundi de qualquer atlas aí você olha esse mapa de densidade demográfica dos países, você vai ver que existe sim essa distribuição. O litoral é sempre mais cheio, tá? Aqui, as fases do crescimento. Tem fases, tá? Então, vamos por partes. Aqui, ó, para a gente saber a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Não é só, morreram 10, a taxa de natalidade e mortalidade é 10. Não, não. É feita essa conta aqui, ó. Taxa de natalidade, nós pegamos o número de nascimentos em um ano e dividimos por 1000. E aí nós temos a taxa de nascimento ao longo de um ano. Taxa de mortalidade é o mesmo processo, é a mesma conta. Pega o número de óbitos e divide por 1000. Aí sai a taxa de óbitos, né? Em um ano, a taxa de mortalidade. Às vezes é meio triste a gente trabalhar com essas informações, né? Porque todos nós conhecemos pessoas que vêm a falecer, né? Ou que vieram a falecer. Mas aqui, trabalhando como dado científico, tá, pessoal? Enfim. Então, nesse caso, quando nós fazemos essa continha aqui. Isso aqui, gente, nunca vai cair em nenhuma questão do Enem, por exemplo, ou da FUVEST. Faça o cálculo tal, né? Não vai cair, tá? Mas, olha, de acordo com a taxa de natalidade de tal lugar, isso pode cair. Então é importante saber como faz o resultado, a conta e o resultado dela. Mas é muito mais importante você saber os conceitos das coisas e não esquecer. Por isso, crie um mapa mental sempre para tudo aquele processo. Guarde isso para você, nas vésperas do vestibular, fazer revisões e tal, já está com o material separadinho. Então, o crescimento vegetativo não é crescimento da vegetação. Tá? Nasceram muitas plantas em determinado local. Não. O crescimento vegetativo é a diferença dessa conta. Então, imagina na tua sala de aula, esse ano. Saíram 5 alunos e chegaram 7 alunos. Então, nós temos um saldo positivo de 2 alunos. Então, isso é um crescimento vegetativo positivo. Não, na sala de aula esse ano saíram 3 e entraram 1. Então saíram 3, entraram 1, nós temos um saldo negativo de 2 também, tá? E isso acabam sendo características dos países. Então aqui, ó, nasce mais do que morre. Se nasce mais do que morre, é característica de país subdesenvolvido. Se o crescimento vegetativo é negativo, indica que está morrendo mais do que nascendo. Essa é uma característica de países desenvolvidos. A gente vai ver o porquê. Aqui, galera, nós vemos uma tabela de índices do Brasil. A taxa de mortalidade por 1000 habitantes. Então, aqui significa que taxa de natalidade por 1000 habitantes. A cada 1000 habitantes nascem 24 crianças. Em 1990, 21 crianças em 95, 21,13, 21 em 2001, 21 em 2002. Nós vemos que a taxa de natalidade, o número de nascimentos vem caindo. Lembra que eu falei? 1 filho, 2 filhos, 3. A população vai percebendo essas coisas.
Aqui agora, galera, ó, taxa de mortalidade por mil. Era de 6 pessoas, cai para 6,95, cai para 6,55 e vem nessa queda até 6,31 no ano de 2005. E isso continuou acontecendo. Já a taxa de mortalidade infantil, ela é que tem a queda mais expressiva, olha só. No ano de 1990, a taxa de de mortalidade infantil era de 47 crianças. Mortalidade infantil, pessoal, são crianças que vêm a óbito antes de completarem 5 anos de idade. E aí compõe essa triste taxa aí de mortalidade infantil. No ano de 95, a 37, né, caiu para quase 10 crianças a menos, né, 30 em 2000, chegando a 25,8 em 2005. Então, essa queda ela é muito mais acentuada, ainda bem. Por quê? Nesse período aqui foi quando começaram a haver investimentos para extinguir a escassez de fome, né? Aliás, desculpa, extinguir a escassez de comida, que resulta em fome. Então isso acabou acontecendo. Esses números aqui, ó, que eu estou passando o mouse, são números muito ruins, né? O lugar no mundo onde tem maior quantidade de pessoas passando fome é o continente africano, tá? Esses números se comparam a alguns países africanos, né? Porém, a gente tem áreas aqui no Brasil que tem uma taxa de mortalidade infantil parecida com países desenvolvidos, tá? Então, no Brasil, essas desigualdades são muito grandes. Tudo bem, pessoal? Próximo ponto aqui, aí nós entramos na primeira fase do crescimento demográfico. Então, nessa primeira fase, foi a fase em que aconteceu o seguinte. Esse período pega o período da primeira revolução industrial, muitas pessoas saindo do campo, vindo para as cidades, né, em busca de trabalho, porque a vida no campo era horrível. Aí o pessoal pensa, professor, mas as pessoas saíam do campo para a cidade, não tinham onde morar, não tinham onde dormir, não tinham onde comer, não tinham onde beber, não tinham onde usar um banheiro, porque não tinha banheiro, né? Então você pega todos esses problemas, mas mesmo assim a vida na cidade era melhor do que no campo. Então é porque a vida no campo era muito terrível. E o que a Europa estava passando em 1760, o Brasil começa a passar em 1940, tá? Aliás, antes de 1940. Ou seja, uma alta taxa de natalidade, os filhos ajudando na mão de obra e não trabalhar nas indústrias. Tanto que naquele período, pessoal, na Europa, muita indústria gostava de contratar criança porque crianças têm as mãozinhas pequenas. Então, para mexer, regular algumas máquinas, não tinha espaço para mãos grandes de adultos. A mãozinha pequena da criança ajudava. Ai, ainda bem que isso acabou, né? Não, não acabou. Na Índia, por exemplo, tem muitas fábricas de tecido. Os tecidos assim indianos são famosos no mundo todo, tá? Até aquele filme lá, o Quem Quer Ser o Milionário, tem um desfile durante o filme, um desfile muito grande de tecidos lindos, maravilhosos e tal. Mas ainda existe muito trabalho infantil nesse sentido. Nas portas das fábricas de tecido indianas fica ali um grande número de crianças brincando. A criança está brincando porque acompanhou o pai que foi trabalhar na fábrica, né, pro? Não. O que acontece? Quando alguém se acidenta, e os acidentes são constantes, quando alguém surge uma vaga, enfim, o dono da fábrica, o responsável, ele vai lá, abre a porta, ei, quem quer trabalhar? E a molecadinha que tá toda jogando bola de meia na frente da fábrica, eu. As crianças ficam lá esperando surgir a vaga de emprego. Elas estão brincando de bola, de meia, brincando de qualquer coisa. Não é porque elas vão para lá brincar. É que elas não têm o que fazer na porta, então elas começam a brincar, né? Então isso que acontece. Então existe isso até hoje. Aí, pessoal, a segunda fase, né? Desculpe, a segunda fase pega aqui, ó. A Europa de 1760 até 1880. Então, o crescimento da urbanização, começa a se aumentar um pouco a expectativa de vida, a quantidade de anos que as pessoas estão vivendo, né? Vai aumentando. E o Brasil começa a passar por essa fase entre 1940 e 1970, tá?
Então nós vemos aqui a imagem, né? Famílias grandes e o número de mortos também eram grandes, né? Então, esse é um crescimento vegetativo alto, tá? Dessa explosão demográfica. Aqui na terceira fase, pessoal, mudou, tá? A Europa passa por isso entre 1880 até 1940. O Brasil está no final dessa fase. Tá? Então aqui ó, tem 3 cruzes, a família já com 4 filhos, começa a diminuir isso. Por quê? No processo da educação familiar, entra agora também o processo dessa análise que eu havia feito, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Entra também o custo de vida, os métodos anticoncepcionais mais divulgados, né? As mulheres fazendo parte do mercado de trabalho, casando mais tarde. Antigamente, poxa, adolescentes de 15, 16, 17 anos casando. Hoje a mulherada está demorando mais para casar, porque elas querem uma vida independente, a construção de uma vida acadêmica e profissional, né? Então, as pessoas começam a pensar, as pessoas pensam, né? Ah, vou ter meia dúzia de filhos para deixar para minha mãe cuidar, ou para minha avó cuidar, ou para alguém cuidar que não seja eu. Então, as pessoas ficam mais responsáveis nesse sentido, né? E é isso que está acontecendo. Aí, na quarta fase, o Brasil não está na quarta fase. Nós vamos chegar na quarta fase. As pessoas já têm muito menos filhos e a pirâmide ela já está se invertendo, né? Como é o caso da Alemanha, da Itália. Inclusive a Itália sofrendo bastante por isso, a Alemanha também, os países europeus, a Espanha também, porque o número de idosos ele é muito grande, né? E o coronavírus ele é mais sensível, ele não, perdão, as pessoas mais idosas são mais sensíveis ao Covid-19, né? A essa modalidade do coronavírus em si. Então, isso que acaba acontecendo, né? Passando para a próxima. Então, na história a gente teve alguns momentos muito marcantes, que foi a primeira explosão demográfica e a segunda explosão demográfica, quando pega o Brasil. Então, muitos anos depois, né? Então, essa foto eu acho muito legal, né? A surpresa, assim, né? População mundial. Eu fui planejado, beleza. Eu não, nem eu, né? Então, hoje em dia se fala muito, engravida quem quer. Se engravidou é porque não se cuidou, então queria engravidar. Não, né? A gente não pode generalizar. Acidentes acontecem, né? Mas esses acidentes vêm acontecendo menos, porque as pessoas vêm se cuidando mais, tá bom? Aqui, galera, ó, agora vamos para eu até comentei, né, sobre os baby boomers, né? Aqui o denominado baby boom, né? Então, os baby boomers, galera, a galera que nasceu nesse período, ó, entre 1946 e 1964. Então, aqui é a foto das maternidades e tal. Nunca havia tido uma estrutura como essa antes, essa necessidade, sabe? Porque o número de nascidos foi enorme. E nessa tendência, né, aí acontece o processo chamado de macrocefalia urbana, ou seja, muita gente muito rápido num lugar. Então a quantidade de pessoas é como se a quantidade de pessoas crescesse geometricamente, mas a estrutura da cidade não consegue acompanhar esse crescimento. Então surgem problemas de violência, de infraestrutura, saneamento básico, né, rede de esgoto e água tratada, desemprego, a criminalidade, doenças, enfim, né? Então, aqui são duas imagens, né? Uma da Índia, essa foto é real mesmo, lá o transporte público muitas vezes funciona assim. Aqui uma foto da nossa cidade, que é a cidade de São Paulo, né? A favela de Paraisópolis, né? E aqui ao fundo o bairro do Morumbi. Então fica nítido a desigualdade, né? Eu fico pensando, né? O que essas pessoas fizeram de ruim para viver numa condição dessa? O que essas pessoas fizeram de positivo para viver numa condição dessa? Né? Eu fico pensando, e a gente chega a algumas conclusões, né? Uma delas é que a desigualdade ela é muito forte no Brasil. Na verdade, todo país emergente ou que está subdesenvolvido, mas tem um processo de industrialização acontecendo, existem essas diferenças, que são muito sérias, tá? Essa desigualdade social, né?
Então, aqui as pirâmides etárias, né? De países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Então, a característica de cada pirâmide, eu vou até aumentar aqui, ó, para vocês avaliarem um pouquinho, ó. Então, ok. Então, aqui, ó, o país subdesenvolvido, né? Ele tem uma base mais larga e ela vai afunilando, né? Nessa situação aqui. Agora, já nessa base, em desenvolvimento, a base começa a se estreitar, as pessoas vão tendo menos filho, as pessoas vão pensando no custo de vida, como a gente já comentou, aquela coisa toda. Então, aí nós vemos que esse crescimento vegetativo, ele vai diminuindo, né, o número de nascidos e tal. Aí nós vemos que a qualidade de vida das pessoas vão aumentando também, um pouco, e as pessoas começam a viver mais, né? Já de país desenvolvido, a base ela é bem menor, o número de idosos ele é maior ao ponto de quase se equilibrar com o número de crianças e idosos, tá? Ter quase a mesma quantidade de pessoas nessas duas faixas de idade, e a população economicamente ativa aqui no meio, né? Onde tem as maiores proporções aí. Beleza, pessoal? Continuando, então a gente analisa aqui, ó. Essa é a pirâmide brasileira, tá? A projeção dela, como era em 1990, 2011, 2030 e 2050. Então essa é a base da estrutura, tá bom? Continuando, galera, deixei um pouquinho aí, aproveitei e tomei um golinho d'água. Então, quais são os fatores que contribuem para a taxa de natalidade cair, né? Mulher no mercado de trabalho, despesas com os filhos, né, nesse mundo globalizado, um celular, dois, três, ixi, a conta é alta. Métodos anticoncepcionais sendo mais divulgados e disponíveis para a população, e urbanização, o crescimento da urbanização, ele acelera um pouco o desenvolvimento. Não é como se fosse uma corrida de 100 metros, vai, o Bolt saiu em disparada. Aí tem um outro corredor, ele não é tão treinado, não é tão preparado, e aí ele sai correndo rápido, meio que cambaleando, dá uma tropeçada, apoia com a mão e continua correndo. A urbanização, ela meio que força, né, esse desenvolvimento aí, tá? Não organizado, bonitinho, como deveria ser, mas aos trancos e barrancos esse desenvolvimento ele vai acontecendo, né? Aí aqui já outros fatores para queda da taxa de mortalidade, né? Aí nós temos o aumento da expectativa de vida, as pessoas começam a viver mais, elas se alimentam melhor durante a vida, ficam menos doentes, tem hospital para serem atendidas, tem como conseguir medicamentos de maneira gratuita ou comprando, então isso ajuda. Melhoria nos padrões sanitários, né? Os hábitos de lavar as mãos, que a gente está vendo agora, né? Que virou moda falar disso por causa do coronavírus. A questão do desenvolvimento de ciências médicas, assistência hospitalar, né, acesso à medicação, como eu havia falado, elevação do nível educacional da população e a urbanização também contribuindo para isso, tá? Aí aqui, pessoal, quando eu subir aqui, se fosse na sala de aula, acho que ia ter um aluno que ia falar, nossa senhora, tem tudo isso ainda. Relaxa, galera, tá acabando e não tá tão maçante, eu acho, tá? Qualquer coisa, se ficar um pouquinho cansativo, dá uma pausa, toma uma água, toma um suquinho, tal, volta e retoma, tá? Aqui, pessoal, sobre essa estrutura econômica do IDH e o deslocamento populacional, das migrações, assim, tá? Então, pegando o sistema econômico, a população se divide nesses três setores de trabalho. Setor primário, que engloba o extrativismo, com a extração de matérias-primas, a agropecuária, aí o setor secundário, que pega a industrialização, a transformação dessa matéria-prima, deixa eu ver aqui mais, o setor terciário, que é o setor de bens e serviços, né, onde isso é comercializado. Então aqui eu já expliquei, e tem um setor quaternário que vem surgindo aí, né, surgindo não, já surgiu, mas não são todos os países que têm uma base forte e sólida, né, que engloba as atividades ligadas à ciência,
a inovações tecnológicas, ao campo de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, um investimento pesado para isso. Infelizmente, no último ano, né, o Brasil ele reduziu bastante a verba para esses centros de pesquisa, né? Seria muito legal ter centros de pesquisa com investimento para todas as áreas, né? Porque isso faz com que o Brasil se desenvolvesse mais rápido. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, tá? Então aqui, né, as 4 imagens da, dos setores econômicos, né, fazendo a ligação. Então aqui, galera, né, aí nós temos os termos, né, PEA é população economicamente ativa, a galera que trabalha ou que está na idade de trabalhar e está desempregado, mas faz parte disso, tá? A população economicamente inativa ou população não economicamente ativa, o PEI ou o PNEA, tá? A gente conta aí pessoas idosas que não trabalham, crianças donas de casa que trabalha pra caramba, mas não tem uma remuneração, né? Trabalha em casa, pessoas que têm necessidades especiais, que não conseguem trabalhar, dependendo do tipo de necessidade, tá? Estudantes ainda que não adentraram o mercado de trabalho, enfim, que estão nessa classificação. Aí tem um exército de reserva, né? As pessoas vão lá, as pessoas não, né? O serviço exército ele é obrigatório para os homens, né? Para as mulheres não é obrigatório. A mulher pode se inscrever, pode se alistar. O termo correto é se alistar. Eu tenho um sonho, eu sou mulher, eu tenho um sonho de trabalhar na aeronáutica. Se inscreve, né? Vai lá se alistar e tal. Não é obrigatório. Já para os homens é obrigatório, tá? Então, isso acaba gerando um número grande de pessoas também que acabam servindo o exército, né, no Brasil e tem uma renda baixa, né, nesse sentido aí, contribui. O desemprego e subemprego. Então, desemprego conjuntural, galera, por exemplo, o Brasil entrou numa crise financeira tremenda, eu trabalho numa empresa e essa empresa ela tem que reduzir o número de funcionários. Então ela vai me mandar embora por isso. Não é porque eu trabalhei errado, não é porque eu não sei trabalhar, não é porque eu cometi um erro, não, não. É porque ela não consegue pagar todos os salários, então eu vou ficar desempregado por isso. Isso é desemprego conjuntural, tá? Agora, desemprego estrutural. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e essa empresa agora não quer que eles querem inovar. Marcos, você não vai fazer mais essa planilha no papel, você vai fazer num Excel. Mas eu não sei mexer com Excel. Não, a empresa paga um curso para você fazer tal. Mas eu acho que eu não quero. Eu vou fazer o curso. Eu fui lá, fiz o curso tal, mas não gostei. Aí a empresa exigiu uma mudança na estrutura dela e eu não consigo acompanhar, entendeu? Essa estrutura. Então isso gera um desemprego estrutural. Poxa, eu trabalho na fábrica lá fazendo carros, os caras me mandam embora para pôr uma máquina lá, mudou a estrutura. Fiquei desempregado por quê? Trabalho errado? Não. Está em crise? Não. É porque a estrutura foi modificada. Então a minha mão de obra foi substituída por uma máquina. Então fiquei desempregado pela mudança estrutural. Então eu faço parte do desemprego estrutural. Subemprego, pessoal, são aquelas pessoas que trabalham muito, sim, mas trabalham por uma renda muito baixa, uma remuneração muito baixa, sem garantia, sem estar respaldadas pela lei. Então isso acaba sendo muito, muito, muito complicado, tá? Então, aqui tem a foto, né, de um rapaz vendendo bala no farol, alguma coisa. Não é só esse tipo de subemprego, não, tá? Pega as funções mais simples da sociedade, onde não se exige tanto estudo, ou nem exige estudo tal, onde está a maior parte das pessoas que trabalham, né? É nesse subemprego, trabalha demais, ganha de menos, né? E acaba vivendo com um salário muito baixo. Gente, é triste isso. Nossa, eu não tenho palavra quase para descrever isso. Mas 70% das famílias brasileiras vivem com menos de R$ 1.400 por mês. Por família. Não é, moro eu, minha mãe, minha irmã e cada um ganha R$ 1.400 por mês. Não, não, não.
70% das famílias brasileiras, junto o meu salário, da minha mãe, da minha irmã, daria R$ 1.400 por mês, né? Essa a realidade brasileira. Aqui, pessoal, tá o trabalho infantil, infelizmente, nossa senhora. Gente, estudar geografia não é para qualquer um, não, tá? Mas é importante se estudar, saber que essas coisas acontecem. E se nós somos privilegiados de termos uma vida que, poxa, que nós não estamos nessa parte aqui do subemprego, ou que não estamos aqui no trabalho infantil, então a gente pode estudar, não precisa estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Isso, não estou nem falando da adolescência, em fase de criança. Então nós temos uma obrigação, sim, uma responsabilidade de tornar esse mundo um ambiente melhor. Mas como é que eu faço isso? Vai estudar, vai trabalhar normal, vai fazer suas coisas, acaba gerando renda para o país, você desenvolvendo um bom trabalho, você estudando mais faz com que o país se desenvolva nesse quesito. E o país se desenvolvendo, essas coisas entram na pauta, não na nossa pauta, mas na pauta de problemas do país a serem resolvidos. Você investindo na tua própria carreira, né, indiretamente você já contribui para a melhora disso. E você pode contribuir melhor até diretamente, né? Eu participo de uma ONG que ela, é, ela ajuda crianças em situação de trabalho infantil e tal. Isso já é uma ajuda mais direta, tá? Mas é mais ou menos nesse sentido. Agora, pessoal, a dinâmica populacional, movimento horizontal, pessoas mudando de um lugar para o outro. O que leva essas pessoas a mudarem de um lugar para o outro? Sistema econômico, por exemplo. O Brasil está em crise, eu vou para Portugal, né? Um monte de gente foi para Portugal, tá? Era motivo econômico, não é porque Portugal é lindo, é porque o Brasil estava numa crise tremenda. Lembrando, pessoal, que pensa, as pessoas migraram porque elas querem um lugar melhor. A pessoa muda o clima em que ela mora. Por exemplo, os países desenvolvidos, eles estão na zona temperada, é muito mais frio do que aqui. Muda a alimentação, muitos países da Europa não vão comer feijãozinho carioca igual a gente come aqui, aquele feijão marrom, sabe? Não vê a família, não vê os amigos, não tem mais aquela referência do lugar que cresceu, nasceu, enfim. A pessoa muda tudo isso, e é porque ela está sendo mais feliz lá fora, isso é relativo, a gente não pode generalizar, tá? Então aqui, motivos religiosos também. Eu tô num país muçulmano radical, aliás, um país muçulmano que tem muitos radicais, e eu virei cristão, eu vou sair daqui, vou embora. É uma migração por motivo religioso. Por exemplo, o período da ditadura militar aqui no Brasil, muitas pessoas foram embora por causa da ditadura, motivos ideológicos, políticos, né? No âmbito de sanitarismo, onde eu tô não tem água potável, onde eu tô não tem rede de esgoto, né? Tem doenças, malária, cólera, enfim, a contaminação é motivo sanitário, o cara muda, né? Então, IDH, galera, a gente já está caminhando para os finalmente aqui, tá? Então, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um critério utilizado pela ONU para medir o desenvolvimento dos países. São usados três fatores para a realização dessa conta. O grau de escolaridade é um, a renda e o nível de saúde. Então, vamos lá. Acompanhe comigo. O grau de escolaridade. Quanto mais a pessoa estudar, a ideia é que ela ganhe mais. A remuneração aumente. Que está aqui a renda. Se a renda aumenta, ela come melhor, ela dorme melhor, ela vive melhor, ela fica menos doente, ela tem uma alimentação balanceada, saudável, equilibrada, né? Mas e se a pessoa só vive de fast food? Mesmo essa pessoa que vive de fast food, ela não passa fome. Então, talvez ela não fique tão saudável quanto uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, mas ela terá uma alimentação. Isso já é melhor do que muita gente que não tem alimentação. Então, o nível de saúde é o melhor. Por exemplo, de vocês aí, quem tem pais que tem mais de 42 anos de idade, né? Então, você
É legal perguntar isso na sala, né? Aqui não fica tão legal, mas vamos lá. Era o período de vida médio de um escravo. A maioria dos escravos que vinham para o Brasil morriam com 40 anos de idade. Os que ficavam mais tempo vivendo batiam cerca de 42 anos de idade. Então até a gente pensa na lei do sexagenário lá. O escravo que alcançar 60 anos de idade está liberto. Mas que escravo que alcançava 60 anos de idade, meu Deus? Né? Por quê? Por que os escravos morriam tão cedo? Em relação, por exemplo, às pessoas de hoje em dia. Dormiam muito mal, dormiam pouco, eram muito mal alimentados, sofriam muito com a fome e trabalhavam muito. Era normal, galera, morrer de cansaço. Sabe, quando a gente tem um dia bem cansativo, nossa, eu já estou morrendo de cansaço. Gente, as pessoas morriam de cansaço, tá? Sempre tem um órgão mais sensível. E se a pessoa não se cuida, esse órgão vai espanar primeiro. Esse órgão que vai deixar o corpo humano na mão, tá? Então, por isso que é importante, né? As condições de saúde. Ou seja, fiquei doente, eu tenho um hospital para me atender, um médico para conversar comigo, eu tenho onde pegar medicamentos de maneira gratuita ou pagando, enfim, tem medicamentos, tá? Então isso faz com que as pessoas vivam mais, tudo bem? Então a junção desses três fatores resulta nisso aqui, ó, num número que vai de 0 a 1. Esse número que vai de 0 a 1, ele mede o desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido um local, mais perto do 1. Então a Islândia e a Noruega lideram aí, tá? Com 0,968. Austrália em terceiro, Canadá em quarto e assim por diante. Tem muito fãzinho de Estados Unidos, né? Ah, os Estados Unidos é o melhor planeta do mundo. Tem muito estadunidense que acredita que eles têm o melhor país do mundo mesmo. Essa ideia embutida na cabeça da população dá certo muito na cabeça de muita gente lá. Mas, vamos lá então analisando. Os Estados Unidos, se eu não me engano, eles estão na posição de 54º lugar, né? A posição de 54. Então, assim, o país ser rico não significa que ele tem um IDH alto. São coisas diferentes, tá bom? Então aqui, por exemplo, o Brasil está na classificação de 0,710, tá? Na posição de 84º lugar no ranking mundial. Então, o Brasil entra no grupo de elite do IDH, que um problema do Brasil. O Brasil é um país rico. Gente, mesmo com a crise toda, todas essas coisas, a gente sempre fica oscilando entre a oitava, a nona economia do mundo, né? Há 10 anos atrás, a gente estava, 10, 12 anos atrás, a gente estava, chegamos a ficar na sexta maior economia do mundo. Então, olha que coisa, né? Tem muitos atlas, né, que divulgam, o mundo tem 200 e poucos países, 202, 204, 206. Eu tenho um livro aqui, eu vou pegar agora aqui para vocês verem. Ele é um livro que trabalha sobre o mundo contemporâneo, né? É mó grandão o livro, né? E olha aqui, galera, ó, estatísticas e informações completas dos 217 países do planeta, tá? 217 países do planeta. Depois eu posso levar para a escola lá, caso alguém queira ver. Então vocês veem aqui, ó. Opa. Ele é bem detalhado, né? Ele não é rico de mapas, ele é rico de informações estatísticas, né? Enciclopédia do Mundo Contemporâneo. Ele é um livro bem legal. Eu gosto muito dele. Então, aí analisando aqui, por exemplo, ó, IDH, nossos vizinhos. O Chile está em 44º lugar no mundo. A Argentina em 40º. Argentina na nossa frente. Uruguai em 48º. Cuba em 51º lugar. Né? Então, esses países aqui, todos têm um IDH melhor do que o do Brasil. Já fomos a sexta maior economia do mundo. Há 12, 10 anos atrás. E temos uma situação dessa, né? Mas essa situação ela não é só do Brasil, é uma característica dos países dos BRICS. Por quê? São países grandes em tamanho, países populosos e onde a desigualdade ela é muito forte. A Rússia em 56º lugar, o Brasil em 84º, posição de 66 da Rússia, 84 do Brasil. Nossa, China na posição de 101, Índia na posição de 134,
Septuagésimo não. Eu não lembro agora. 134º lugar, 101º lugar da China e da Índia. É isso, lembrei. Então nós vemos aqui, né, essa charge. A charge é uma maneira cômica de trabalhar um assunto real, né? Então, olha só, aqui diz que o índice de desenvolvimento humano do Brasil melhorou. Agora estamos entre os países mais desenvolvidos, né? E eles estão aqui com o chapeuzinho, né, pedindo dinheiro. Engraçado, eu não notei nada disso por causa da desigualdade, tá? Então aqui os dados do Brasil. Esse aqui é o último slide, a galera deve estar, ufa, nossa, ainda bem que acabou. Gente, tá acabando aí, vamos lá. Esperança de vida do Brasil, a média é 73 anos, só que nós temos áreas no Brasil que são de 60 anos e temos áreas de 80, essa é a média, tá? Médias de anos de escolaridade, 7 anos e 2 meses. É muito pouco? É muito pouco 7 anos em 2 meses. 7 anos e 2 meses faz referência ao quê? Ao sétimo ano, entendeu? Os anos de escolaridade esperados, 13 anos, se nós pegarmos aqui 13 anos e 8 meses, faz referência ao Fundamental 1, 2 e ensino médio, tá? Fundamental 1 e 2, 9 anos, mais 3 anos aí de ensino médio, né? 9 anos, 10, 11, 12. 12 anos em média aí, mais um ano e meio de curso técnico e tal. É o básico, né? A renda bruta nacional aqui, gente, essa renda bruta não é por pessoa. Desculpa, essa renda bruta não é por mês, não. É por ano, tá? E essa renda por ano seria muito legal ganhar 2 dígitos por ano, ou por mês, né? Mas não é por mês. É por ano aí essa média. Então, por exemplo, você pega a renda do brasileiro, vai. 70% das famílias brasileiras ganhando isso, né? Então, essa desigualdade, eu acho que eu falei nessa aula. Gente, desculpa, eu gravei tanta aula que eu já nem sei mais em qual aula que eu tô falando o quê. Então, por exemplo, aquele exemplo que acho que eu dei, mas se eu repetir, desculpe. Poxa, moro aqui eu, minha mãe e minha irmã. Então, somando a renda de todo mundo, o ano todo, dá 10 mil reais por ano. Não individual, coletivamente por família, né? São rendas baixas, né? Essa média. Então tem gente que ganha até menos, né? Aqui na cidade de São Paulo tem família, gente, por incrível que pareça, parece que é coisa de maluco, mas não é. Tem pessoas que sobrevivem, famílias que sobrevivem com cerca de 300, 400 reais por mês. Por mês, tá? É uma coisa absurda, tá? Bom, pessoal, eu finalizo a aula por aqui. Achei legal, tô achando legal gravar as aulas. Espero que seja uma coisa melhor do que só ficar parado, sentado numa mesa, tal, lendo coisas, né? Ler é importante, essa interação eu também acho muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Depois me manda feedback, né? Pro, valeu, gostei. Manda também, pode mandar dicas. Pro, minha aula foi um porre, não gostei. Prefiro desse jeito. Ou então, pro, achei legal isso e isso da aula, isso e isso eu não gostei tanto. Pode mandar, galera, porque é uma fase que a gente está aprendendo. Tanto nós, professores, quanto vocês. O colégio tem apoiado bastante a gente, tá? A coordenação, a direção, para que nós possamos manter um grau de excelência legal. A turma de vocês é uma turma muito bacana de trabalhar, de dar aula, e estou aí à disposição. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, então. Tchau!